pessoal! Estou aqui para fazer um alerta para todos nós, porque precisamos sim falar sobre o luto infantil. Precisamos falar sobre a experiência da criança diante da morte. Por que eu tô falando isso? Falar sobre morte é difícil, abrir espaço de conversa sobre esse tema é muito desafiador. A gente não senta numa mesa de almoço de família ou numa roda de amigos para falar sobre perdas e luto, sobre morte, porque é um tema que desafia, é um tema que dói, é um tema que machuca, é um tema que assusta. Então a nossa sociedade hoje não sabe lidar com essa temática. Porque sim, é muito difícil, tá? Não tô aqui para dizer que vamos falar sobre isso abertamente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Vou levantar essa bandeira, que precisamos falar sobre morte? Sim, mas não trazendo essa ideia de que é algo simples e fácil. Conversar entre pares, entre nós adultos, amigos, colegas, profissionais, é um desafio. Se a gente coloca a criança no meio disso, isso se torna ainda mais difícil. Por quê? Aí eu queria trazer um pouco da reflexão do papel da criança na nossa sociedade. Como é que a gente enxerga a criança? Você já parou para pensar um pouco nisso? Qual é o papel que a criança ocupa na nossa sociedade? Qual é a voz que a gente dá para a criança? Qual é o espaço de construção social que ela tem, que ela pertence dentro da nossa cultura? O que é muito comum a gente ver, inclusive pensando em educação. Tem aquela ideia ainda da criança ser bem comportada, da criança não trazer problema, da criança não atrapalhar. Tem também muito uma expectativa do que a criança vai se tornar no futuro. O que aparece muito para mim, por exemplo, na clínica, eu atendo crianças adotadas. Muitos pais ou cuidadores, eles vêm com uma preocupação do que essa perda significativa vai se tornar lá na frente. Isso vai deixar um trauma? Perder o pai aos 6 anos, aos 7 anos de idade, vai deixar um trauma lá na frente? Porque agora parece que ele tá lidando bem, ele tá conseguindo seguir a vida. Mas e lá na frente, o que vai acontecer? Qual é o impacto disso? Então essa é uma questão. A gente traz a criança muito com essa ideia do futuro, da expectativa, da esperança, do vir a ser. Muitas vezes a gente esquece de pensar no que ela realmente é. Quem é a criança? Qual é a capacidade cognitiva dela? Qual é a capacidade dela de elaboração, de diálogo, de compreensão? E falar sobre morte com criança começa dessa reflexão. Quem é essa criança? Quem é a sua rede de apoio? Qual é a sua idade? Quais são as suas habilidades em torno aí do desenvolvimento cognitivo? Porque sim, se a gente fala da infância, a gente vai falar de um bebê, né, de um recém-nascido, até os seus quase 12 anos, pensando que 12 anos oficialmente é adolescente, né, oficialmente aí de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, como é que a gente avalia essa capacidade da criança, essa habilidade da criança de compreender uma perda significativa. E aí vale a pena eu enfatizar aqui que um bebê, ele pode sim se lutar. O que é o luto? O luto é uma reação a uma perda significativa, tá? Então, se eu perco algo que é importante para mim, algo que eu tenho um vínculo, eu vou reagir a essa perda de alguma maneira. Então, um bebê, ele é capaz de se vincular. Consequentemente, ele vai reagir caso ele perca alguém ali ao redor dele. Ele vai ter clareza e compreensão, pensar num bebê de 1 ano de idade, clareza e compreensão acerca da morte? Não. Ele não tem essa capacidade cognitiva. Ele está em processo de desenvolver, tá? Compreensão em vários aspectos. Mas ele tem sim a capacidade de reagir. Então, provavelmente a reação dele vai ser com muito choro, com uma mudança na rotina, talvez com uma dificuldade para comer, com dificuldade para dormir. Provavelmente vai se vincular mais, vai se apegar mais, vai grudar mais numa figura ali de apego, porque ele vai se sentir ameaçado, ele vai sentir um medo ali dessa nova realidade. Mas ele terá reações, mas sim, com 1 ano de idade, com uma dificuldade de compreender, até porque uma criança dessa idade, ela não tem a capacidade cognitiva, por exemplo, de ter clareza sobre o tempo, sobre o ir e não voltar mais. Então tem alguns conceitos importantes aí para se compreender o que é a morte, tá?
Então, ao longo do desenvolvimento, a criança ela vai adquirindo essa capacidade de entender a irreversibilidade da morte, por exemplo. Que a pessoa morre e ela não vai mais voltar. E aí a gente precisa estar atento a essa capacidade da criança de compreender esses aspectos. Enquanto profissional, sim, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar desenvolvimento cognitivo, a gente precisa estudar luto infantil, a gente precisa compreender aí esses detalhes dessa dinâmica, dessa relação que se constrói com a morte. Mas, sim, Ana, e aí, diante de tudo isso, como é que a gente fala com uma criança sobre morte? Essa é uma pergunta que eu recebo com certa frequência e eu sempre falo nas minhas aulas, eu sempre falo para os meus alunos, você pode não ser um psicoterapeuta infantil, você pode não atender crianças no seu consultório, mas o luto infantil ele vai aparecer de alguma forma. Como assim? Você vai atender uma mãe que está preocupada porque o filho perdeu o pai. Você vai atender uma avó, você vai atender uma tia, você vai atender um pai. E isso vai chegar como demanda, como angústia, como inquietação. Como é que eu lido com esse meu filho de tal idade que acabou de perder um avô, que acabou de perder uma avó, que acabou de passar por uma perda significativa? Então você não vai ali trabalhar diretamente com a criança, mas é o seu papel sim oferecer algumas orientações de como lidar, de como falar, de como abordar. E é isso que eu queria trazer aqui de orientação, tá? O que eu preciso lembrar antes? Não tem uma receita de bolo pronta, nunca vai ter uma receita de bolo pronta. A gente precisa sempre entender quem é esse enlutado, quem é essa criança? Qual é a rede de apoio? Qual é a história dela de perdas? Qual é a história de adoecimento? O que está acontecendo ao redor? Como estão os adultos enlutados em torno dessa criança? E a partir daí a gente pode pensar qual é a melhor estratégia de oferecer o cuidado adequado. Qual é o cuidado adequado? É oferecer um espaço seguro para que essa criança possa entrar em contato com essa perda e expressar suas reações, tá? O que acontece muito com as crianças quando elas vivem uma perda? Elas vivem um luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido? É quando a criança vive, mas ela não tem espaço ou possibilidade de expressar. O que acontece? Os adultos pensam, não, ela é muito pequena, ela não entende. É melhor nem falar. Se ela souber, ela vai sofrer mais. Pra que eu vou trazer essa realidade para uma criança que é tão inocente, que tem uma vida tão pura, né, que tem tanta ingenuidade? Então, os adultos ao redor, de uma maneira geral, eles tentam evitar com uma ideia de proteção. Eu quero proteger o meu filho desse sofrimento, eu quero proteger o meu neto desse sofrimento. Muitas vezes é uma dificuldade do próprio adulto também, que está enlutado, que está sofrendo, que está sendo difícil, e ele não consegue ali ter estratégias e recursos para abrir esse espaço de diálogo com essa criança. Então a gente precisa avaliar todos esses aspectos. Mas o que acontece com o luto não reconhecido da criança? Ela reage à perda. Se eu estou pensando em uma perda significativa, morreu alguém em torno dela que era importante, uma pessoa que fazia parte da rotina, uma pessoa que ela convivia, uma pessoa que era próxima. Essa pessoa deixa de existir naquela vida, naquela realidade. A criança vai reagir. E a depender da idade, da capacidade cognitiva, a criança tem uma característica muito específica que é o egocentrismo. Ela vai tentar, é a analogia que Piaget faz da criança como um pequeno cientista. Ela vai buscar informações para construir uma resposta para aquela realidade. Por que essa pessoa subiu na minha vida? Talvez ela não entenda o que é morte. Ela vai pensar que eu fiz alguma coisa que ela não gostou, ela sumiu porque eu não fui obediente, eu falei aquilo, eu falei uma vez que eu não queria vê-la nunca mais, é por isso que ela sumiu, sabe? A criança, ela pode construir diversas respostas e explicações para essa vivência. E é papel do adulto ajudá-la a construir respostas mais saudáveis, mais funcionais e que tragam para a realidade. É fácil falar para a criança que alguém importante da vida dela morreu? Não. É fácil trazer essa realidade que a gente não quer viver para a criança? Não, não é fácil, mas é necessário. Esconder da criança a realidade pode potencializar seu sofrimento dentro dessa vivência do luto não reconhecido. Então a criança ela precisa ter um espaço seguro para que ela possa ouvir, mas principalmente que ela possa falar. Que ela possa perguntar por que morreu, de qual forma, mas o que é isso? Eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, eu estou com saudade, né? E que ela possa ali minimamente ter recursos
para montar esse quebra-cabeça e lidar com essas reações. Então a gente deve falar de maneira prática e objetiva, tá? Tem que pensar que a depender da idade, a criança ela não consegue acompanhar um raciocínio muito complexo, muito longo, ela não consegue prender a atenção. Tem que ser uma linguagem clara e acessível, tá? E precisa dar clareza ali do que aconteceu. Por exemplo, muitas vezes, o que é muito comum? Falar que vira uma estrelinha, porque é uma forma de amenizar um pouco essa dor e de trazer a continuidade. É um problema falar que vira uma estrelinha e trabalhar essa continuidade e fazer uma oração e conversar? Não necessariamente, mas a gente precisa entender como é que a criança absorve isso e como é que ela compreende essa realidade. Porque sim, a partir daí pode sim ser um fator de risco, pode complicar, porque é muito comum acontecer o quê? A criança querer ir até a estrelinha, querer viajar, porque sim, o pensamento pode ser muito concreto. Se é uma estrelinha, tá ali, olha gente, eu olho aqui da janela e eu vejo a estrela, eu vejo o céu. Para a criança é assim, eu quero pular, eu quero ir até lá, eu quero pegar um avião, eu quero ir até lá. E isso pode intensificar uma ansiedade, uma angústia, uma busca incessante por essa pessoa de volta. E aí a gente precisa estar atento. Então, uma linguagem clara, acessível, que deixe claro o impacto da morte, que a pessoa não está mais aqui. Mas de qual forma a gente pode lidar com isso? E a partir daí, o adulto, de preferência um adulto que tenha um vínculo, que traga uma segurança para essa criança, poder construir junto a ela possibilidades de enfrentamento. Um espaço para falar, um livro que possa ajudar a compreender essa temática. Muitas vezes a gente não vai ter resposta, eu sempre trago isso para os pais que eu acompanho, né? Para os cuidadores que eu acompanho. Não tem problema não ter respostas. Muitas vezes você pode trazer, olha, eu não sei exatamente, mas como é que você acha que é? Vamos tentar construir essa resposta juntos. Mas o mais importante é isso, é abrir espaço para que a criança possa viver e expressar o seu luto, junto com um suporte, né? Que tenha o suporte aí de uma pessoa importante e significativa na vida dela.